Fala pessoal, na aula de hoje eu vou estar falando sobre o que são precedentes. Você sabe o que é precedente? Você sabe o que é jurisprudência? Vou estar explicando isso passo a passo para você. Por quê? Porque eu vou estar trabalhando aqui com algumas súmulas, alguns entendimentos dos tribunais e você precisa saber esse conteúdo que eu vou estar passando hoje. Precedente. Vamos logo compartilhando a tela para você ganhar tempo. Vamos lá. Precedentes. Afinal de contas, o que é um precedente? Em termos gerais, é a decisão tomada sob um contexto fático, cujo a razão de decidir, ratio decindi, será utilizada para decidir casos futuros. Na sistemática do novo Código de Processo Civil, os precedentes judiciais ganharam eficácia vinculante, estabelecendo um rol de decisões, artigo 927, que em princípio deverão ser seguidas obrigatoriamente por todos os juízes. Deixa eu voltar aqui para vocês. Vamos lá. Razão de decidir. Vou tentar aqui exemplificar. Você já deve ter ouvido falar, né, você como um previdenciarista, sobre decisões do STF que tem caráter vinculante. Vinculante é o quê? Que está preso, tá? Vincula ali de uma certa forma que fica preso ali. E tem decisões que eles colocam como referência, como repetitivo, como uma orientação. Mas essa orientação ela é tão determinante que, dependendo, ela tem força de lei. Olha que interessante. Uma decisão do tribunal pode ter uma força de lei. Não é lei, porque quem cria a lei é o poder legislativo. Mas tem força de lei, para tu ver como é forte essa vinculação. E a gente vai estar falando aqui sobre o artigo 927 do CPC, que criou um rol falando que quais decisões que são vinculativas, quais são os precedentes, tá? Vamos seguir aqui. 927. Os juízes e os tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmulas vinculantes, os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso extraordinário e em recursos repetitivos. Os enunciados das súmulas do Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, e do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional. Pessoal, só para te passar aqui uma diferenciação, tá? O STF, ele cuida da nossa Constituição Federal, que é a nossa regra matriz, tá? E o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, ele cuida das leis, tá? Então, o STF cuida da Constituição e protege a Constituição, interpreta a Constituição, e o STJ, ele cuida da legislação, vê se a legislação é legal, vê se está tudo certinho, tá ok? Então, temos que seguir, né, o judiciário, os juízes, os tribunais, eles têm que seguir essas orientações, tanto do STJ quanto do STF. A orientação aqui, no inciso 5, fala o seguinte, ó, a orientação do plenário e do órgão especial, os quais estiverem vinculados. Tá? Então, assim, tudo relacionado a decisões. Tá? Tudo relacionado a decisões. Eu vou compartilhar uma outra tela falando um pouquinho sobre a jurisprudência. Tá? Vamos lá. Jurisprudência.
Importante salientar que, no âmbito dos juizados especiais federais, as súmulas e os enunciados exarados pelas turmas nacional de uniformização e pelas turmas regionais de uniformizações possuem caráter vinculante apenas nas causas que tramitam nesse microsistema, em que pese possam possuir eficácia persuasiva. Pessoal, quando a gente fala ali de turma nacional de uniformização, a gente está falando sobre o microsistema do Juizado Especial Federal, tá ok? Então, pessoal, seguindo aqui, quer dizer que aquela decisão ela vincula só aquele órgão, tá? Claro que tem um poder de influência muito grande, mas, por exemplo, se o a TNU, a Turma Nacional de Uniformização, decide de uma forma, criou uma súmula falando isso, vincula ali o juizado. Mas o STF mudar o entendimento deles e falar que aquilo ali é o contrário, a TNU vai se adequar àquela decisão do STF. Então é bem interessante esse ponto também. Tá? Vamos continuar aqui. Ó. De outra banda, temos a jurisprudência, que se consubstancia em um conjunto de decisões e interpretações dadas pelo tribunal sobre uma determinada matéria. O precedente insere-se dentro desse conceito, todavia, a jurisprudência, em sentido lato, não possui eficácia vinculante, apenas persuasiva. Muito embora o rol de decisões do 927 do CPC tenha caráter vinculante, estas decisões não se encerram a discussão sobre a matéria, quando houver a possibilidade de demonstrar a distinção do caso concreto com a decisão vinculante ou ainda a superação do entendimento. Então, assim, da mesma forma que a sociedade é muito dinâmica, uma coisa que é crime num dia pode deixar de ser crime no outro. Né? A gente tem aí o crime de adultério, se eu não me engano, tinha um crime falando exatamente sobre isso. E depois foi tão natural essa questão de adultério que as pessoas foram e anularam, entre aspas, essa eficácia. Então, pessoal, a aula de hoje era sobre isso, precedente, jurisprudência. Tá? Se mantenha atualizado, eu vou estar colocando aqui nesse módulo várias jurisprudências, vários entendimentos, que vai te ajudar a decidir se tu vai seguir pelo judicial, pelo administrativo. E o mais interessante, as decisões do STJ e STF têm caráter vinculante no Conselho de Recursos do INSS. Então, não é porque, não, uma decisão do STF que não vai influenciar para você que não é advogado ainda. Vai influenciar sim, porque dentro do Conselho de Recursos, as decisões da STJ e STF também têm eficácia vinculante, tá? E eles respeitam. Valeu, um abraço e até a próxima aula.